achar a essência do que você quer comunicar e pode sempre ficar mais perto disso. Então você vai usando tempo. E o Safo, ele tinha essa referência histórica e eu realmente me apaixonei pelos fragmentos e pela história. Eu fui entendendo que Safo não era um filme sobre Safo, mas sim um filme sobre a mulher artista. E Si é uma série feita por pessoas que sonham com coisas reais. Essa coisa de desenhar, não tem melhor coisa do que desenhar da vida. A vida te ensina design, né? Todo o conceito de beleza que a gente tem, a gente tira da natureza. Equilíbrio entre as formas. Não importa se você vai ser um design de joias. Se você fizer modelo vivo, você vai melhorar o seu design de joias. É uma coisa que equilíbrio de formas, tudo isso é um jeito muito legal de descobrir seu estilo também. Porque você vai ter que traduzir um mundo 3D que está aberto e sangrado para um espaço do papel. Então você vai fazer as escolhas de composição, você vai decidir como a realidade 3D vira traço, vira desenho, né? Porque como que você representa a profundidade de campo no papel. Você vai representar do seu jeito. E por isso que o mais legal é aprender da vida do que com regras, porque as regras, elas são a solução de muita pessoa. É legal estudar, é legal, mas o melhor de tudo é a vida. E curiosamente em Safo, não são desenhos de outras pessoas, são ainda desenhos meus de processo, de procurar Safo, porque Safo foi uma coisa que tinha uma base histórica, então eu me compliquei demais em achar essa personagem, eu fiz pilhas de desenhos e achava que não era ela, e realmente não era ela, porque parece que para ser ela precisava estar incompleto, porque o filme está falando dos fragmentos dos poemas que eram inteiros e que só chegou até a gente os fragmentos, né? E tem uma parte do poema que se perdeu para sempre. E isso se traduzia, e eu demorei a entender, e não consegui aceitar um desenho dela quando eu fazia ela completa. Por isso que no filme ela tá sempre uma parte meio sumida, eu tento ter ela ali, em essência, mas sempre falta, sempre tá esmaecido. E eu percebi que eu só aceitava o desenho dela quando não estivesse completo, por uma questão de coerência com a história, né? Mas também a animação ali nos créditos de Safo tem uma parceria ali do Samuel Mariani com o Fábio Amagi, que eles fizeram, o Fábio Amagi fez uma cena de animação de conceitos de Safo, você vê que cai um papel, vem outro, e a trilha foi maravilhosa em conectar com o ritmo que os desenhos passam, e eles tiveram uma sacada muito poética, muito bonita, que não veio de mim isso, assim, foi mesmo a criação deles, assim, de fazer o crédito ficar épico. Você vê que vai aumentando as vozes no crédito. Eles realmente cuidaram a trilha para ter um pouco essa coisa que Guida também tem, que crédito é meio que um outro filminho. E que para mim é super importante, porque eu sou aquela pessoa que fica brava quando acaba o filme e as pessoas começam a andar. Eu fico assim, sabe, mostrando o que eu quero ler, embora eu não, às vezes não conheço ninguém ali da produção, mas assim, valorizar, né? É o respeito, né? É o respeito a quem trabalhou, porque o filme é um trabalho coletivo, né? Mesmo em filmes realmente, Safo e Guida, são filmes realmente autorais, né? No sentido de que eu trago ali uma essência do que é o filme mesmo, mas tem equipe, não dá para sair. A gente lançou o livro na Casa das Rosas, que foi da coletânea Mar, que eu fiz um livro para a coletânea, que me permitiu aprofundar um pouco na pesquisa de Safo antes mesmo dos editais. Já era uma personagem que eu tinha curiosidade desde a infância. Olha só, ela surgiu por você. Minha irmã me falou dela na infância e eu fiquei muito
impressionada que tivesse existido infância e adolescência, né? Que tivesse existido uma mulher poeta em 600 a.C., porque era um imaginário muito dominado pela informação de homens que fizeram. Isso vem mudando nos últimos anos, está mudando rápido, é exponencial. Mas na minha adolescência, meus primeiras referências todas foram artistas homens. E aconteceu essa coisa curiosa de que quando eu descobri artistas mulheres, aí sim me alimentou a gana. Existe uma identificação com trabalhos de mulheres que é diferente. Existe uma admiração com trabalhos de artistas homens, que eu realmente reverencio e me ajudaram na formação, sim. Mas artistas mulheres é uma coisa assim que eu falo que dá uma conexão visceral, assim, sabe? Que você é uma identificação num outro lugar e eu consigo perceber isso. Não sei se é porque ali você já sabe que para ela ter conseguido fazer, passou por coisas parecidas que você passou. Tem uma identificação num lugar muito legal, assim. E então, com Guida, né? Eu teve um desbravar disso, de ir para o autoral, mas eu ainda estava na minha zona mais ou menos de conforto, que era animar no papel. Eu tinha feito isso por 8 anos com Mulan, um pedacinho de Tarzan, fiz a Jane, sempre personagens femininos também, que sempre foi minha escolha, onde eu desenrolo melhor, onde eu sinto fluir, né? Mas teve essa coisa de falar da história de Safo, que é profundamente violenta, porque ela foi muito famosa na antiguidade. Ela era de igual grandeza a Homero na antiguidade. Ele era chamado de o poeta e ela era a poeta. E ali eu acho que era um movimento de transição para a força do patriarcado, que Safo já sente, porque tem um fragmento que ela diz: antigamente as mulheres de Creta dançavam assim, com os pés descalços, tocando as flores macias da relva. Ou seja, ela já relata ali um tempo de um feminino livre. O pé descalço é um símbolo de liberdade e é um pé descalço que não encontra nada que machuque quando pisa descalço. Elas pisam as flores macias da relva. Então, ali, esse fragmento, para mim, claro que a poesia, cada um que vai entender o que quiser, mas eu estou contando que eu fiquei meditando nesses fragmentos como se eles fossem koans, né? Os koans são essas frases no Zen budismo que o mestre dá para o discípulo, e é uma frase curta que ele vai ficar meditando nessa frase para atingir a iluminação, né? E geralmente é uma frase assim: qual o som de uma palma que bate com uma mão só, que bate sozinha com uma mão só. E aí fica lá o discípulo meditando e de repente ele encontra. E para mim os fragmentos de Safo eram esses koans. Eu ficava refletindo no que ela poderia estar tentando, no que ela comunicava nesse momento, e o que essa comunicação significa para a história dela própria e da mulher poeta, da mulher na literatura, né? Você tem ali a origem da escrita mais ou menos em 3.500 a.C. E aí as primeiras mulheres autoras conhecidas do Ocidente vêm em 1800. Então você tem um período de 5 milênios nos quais Safo é um registro raríssimo do imaginário de uma mulher. O feminino é o assunto da poesia de Safo, o feminino, a natureza, a contemplação da natureza e o sentimento. Os antigos diziam que Homero é o poeta do além-mar, das aventuras, de desbravar, né, ir para conhecer o mundo pela viagem, né? Uhum. E Safo é quem desvenda as paisagens internas. Ela fala de sentimento, ela fala
da contemplação das plantas, do amor. E ela tem igualmente poemas de amor para homens e para mulheres, mas infinitamente mais para mulheres, né? Ela é uma cantora do feminino, realmente, assim. E então, para mim, cavocar Safo, como você perguntou, era, de um lado, trazer essa poeta para a linguagem do audiovisual, trazer para o nosso tempo, para o nosso continente, mostrar essa resiliência da poesia dessa forma, e também falar da mulher artista. E aí eu encontrei essa contradição, que os fragmentos são extremamente delicados e doces, você viu? São coisas, lua, esplendor, lua dos dedos de rosas, derrama teu esplendor, igualmente sobre o mar salgado e os campos floridos. Esse é lindo, não está no filme, eu tenho uma dó dos que eu não consegui colocar no filme. Então é tudo muito generoso, muito doce, muito delicado. Em contraponto, Se eu conseguisse pegar, ela até pegava esse som do... Em contraponto. isso é bom. Bom, Até para deixar. bom. Em contraponto, a violência do apagamento histórico, dos poemas queimados. A obra dela estava completa na Biblioteca de Alexandria. É uma coisa de 200 livros, era uma obra extensa. Safo é uma poeta da tradição oral, mas ela era replicada no mundo antigo. Ela tinha um séquito de fãs que declamavam os poemas com crédito, e assim ela ficou conhecida em toda a antiguidade. É uma coisa de um trazer à vida. O Guilherme Contígio, que é outro autor de Safo, que publicou, ele tem a obra mais recente, que chama Fragmentos Completos. Tem até essa brincadeira no nome, porque ele reuniu todos os fragmentos encontrados até agora. E é um livro lindo, lindo de cortar o coração, porque ele tem páginas, tem papiros que sobrou um pedaço de uma palavra. E ele tem lá em grego arcaico e na tradução, e ele traduziu o mais fiel possível. E ele diz nesse livro que é impossível declamar Safo sem recriar Safo. Até porque, primeiro, que é da tradição oral. Então, a escrita, quando foi feita, não tinha pontuação. Então, você pontua conforme a sua interpretação do fragmento. Tem até esse fragmento que foi muito discutido durante o processo de fazer Safo, porque ele diz assim: vem lira e me responde, encontra tua própria voz, ou encontra tu mesma tua própria voz, dependendo da versão. Então, quais são as vozes poéticas aí? Quem está falando? É a lira que fala para ela, e aí a pontuação seria assim: vem lira e me responde. E aí vem a resposta da lira, e a lira fala para ela: encontra tu mesma a tua própria voz. Ou é um pedido de Safo à lira, dizendo para a lira: vem lira e me responde, você lira. Encontra você lira a tua própria voz. Quem está falando o que para quem? E o quanto isso se conecta até com o processo seu de encontrar a sua voz para fazer Safo. E o quanto ela chama, né? E aí a gente retoma até o mote, que foi a experiência que você teve. O mote, eu vou falar do mote. A gente precisa falar do mote. Porque na minha experiência é isso. O Guilherme Contígio disse: impossível declamar Safo sem recriar Safo. E eu considero curta uma declamação, exceto que houve essa dificuldade de encontrar o tom do filme, porque, de um lado, eu queria um diálogo na possibilidade mágica da animação de criar poesia visual. Eu queria que a imagem fizesse um diálogo lírico com os fragmentos. Os fragmentos era a minha dádiva para o fragmento do poema. Ao mesmo tempo, me angustiava muito que as pessoas não soubessem que ela existiu
e a dor da violência desse apagamento histórico. E como você fala de uma profunda violência e de uma extrema delicadeza. Ela tem, Safo, 2 fragmentos que não estão no filme que norteiam muito isso que eu estou te dizendo. Um deles, ela diz, o ódio não vive no meu coração, terra simples e doce. O poema O que sobrou dele. E um outro fragmento, ela diz, desabem sobre os que me condenam, ventanias e cuidados também. O carvão, ele sai muito fácil do papel, né? Ele tem essa volatilidade, né? Que os fragmentos tiveram na história. E o urucum é um sangue mesmo, assim. O filme é todo feito de planta, né? Tem essas coincidências mágicas, bonitas, que eu descobri que carvão era também um galho de planta queimado no processo. Para mim, carvão, sei lá o que era carvão. É verdade. Ele é um galho de planta queimado. Eu fui fazer carvão com a Ruth no galpão. Ruth e Edu me ensinaram a fazer carvão, que são 2 amigos queridos que ajudaram muito no processo, dando palpite. Até pintei uma cena com a Ruth no Centro Cultural também, ela me ajudou a pintar essa cena. Que legal. E eles deram muito palpite, me ensinaram a fazer carvão. Então, por isso, né, tem muitas participações, o crédito nunca é suficiente para agradecer, né? Você põe no agradecimento, mas as pessoas se envolveram muito com querer que esse filme saísse. Isso é muito tocante, né? E muito por elas também se resgata uma força de seguir, né? Sim. Mas eu acho que o cavocar de Safo, como era a sua pergunta, tem a ver com esse encontrar o que vai contar tanto essa história quanto a beleza do fragmento. E a coisa da cor tem essa curiosidade, que a cena final, que é bem colorida, ela foi a primeira cena feita, porque foi quando a gente tinha mais dinheiro. Eu animei, a gente gastou muito tempo nessa cena, eu animei com tintas, minha irmã pintou com pastel toda a figura da lua, que segura a lua na mão, ela pintou com pastel no quadro a quadro, no vegetal, ela ficou 6 meses pintando essa cena. The Alexia Parker Award goes to Safo by Hosanna Open. Sim, é um processo de manter ela viva, né? Sim. Eu tô vindo do Pajeú, do sertão do Pajeú, onde são diretores de um festival que super receberam Guita, que é o Curta Taquari, e eles têm esse outro festival no sertão do Pajeú que chama Poesia na Tela. E eles, quando eu fui nas últimas edições de Curta Taquari, dei o livro de Safo para presente, o livro do Coletânea Mar que eu te falei, para eles. E ali eu estava começando a investigar a coisa dos editais e tal. Então, passei uma viagem inteira conversando sobre Safo com eles, uma viagem de 3 horas, de Taquaritinga do Norte ao Recife, falando do filme. E assim tem muitas pessoas que deram palpites de roteiro mesmo e que mais esparsos, né? São coisas esparsas nesse processo de tantos anos, né? E aí eles fizeram Poesia na Tela, mas eles já conheciam toda essa trajetória de Safo. Eles resolveram me homenagear. E homenagearam também a Bruna, que é uma cineasta de lá, do sertão do Pajeú, que faz filmes de captura real, né? De live action. E eu. E na homenagem, então, eles passaram Guita, passaram Safo e fecharam a homenagem com uma mesa de glosa, que é uma coisa que eu não conhecia. E assim como o susto de as pessoas não conhecerem Safo, foi o susto de as pessoas não conhecerem a glosa. Porque a glosa é um negócio gigante da nossa cultura, impressionante. Eu ainda estou processando o que eu vivi ali. E a glosa consiste, então, em você alguma poeta ou um poeta dão um mote, e o mote é uma frase
que norteia o poema e é a frase final do poema. E todo poema tem que ser construído com métrica, com rima, com quantidade de frases para terminar nessa frase. E o mote é aberto na hora, diante do público e dos poetas e das poetas, no caso, e aí elas têm que criar o poema na hora, na frente do público, enquanto elas não podem ter papel, lápis, nada. É tudo tradição oral no Brasil, ainda viva. É um negócio de cortar o coração, juro, é lindo demais. É como as pessoas recebem o filme, o que completa o filme, o que termina o filme. O filme não existe na gaveta, né? O filme não existe na gaveta. E o que acontece é que as pessoas... O filme é um espelho. Elas se veem no filme. Eu percebo que, para mim, o filme é uma ponte para encontrar as pessoas com as quais eu tenho alguma identificação artística ou mesmo humana.